Boa noite, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom poder conversar ou falar com os irmãos mais uma vez. Prazer. Tem sido bom rever muitos irmãos na igreja, ainda que a gente não possa se abraçar, conversar longamente como gostaríamos, né? Mas Deus sabe todas as coisas e logo, logo poderemos fazer tudo isso. Enquanto isso, vamos aproveitar este meio de comunicação para falarmos e estudarmos sobre a Palavra de Deus. Irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre algo muito importante. A forma como Deus recebe aquilo que nós lhe ofertamos. Eu gostaria de usar como exemplo o sacrifício que Abel e Caim ofereceram ao Senhor. Deus aceitou o sacrifício, a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E essa história, irmãos, tem tanta coisa para nos ensinar. Eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos sobre isso. Mas antes, eu gostaria de orar, de clamar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos. Senhor, nós o agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui, ó Pai. Como disse Samuel, até aqui nos tem ajudado o Senhor, ó Pai. Ai de nós se não fosse os cuidados do Senhor, a sua bondade, a sua graça, o acampar dos teus anjos ao nosso redor, ó Pai. Ai de nós, ó Pai. Por todas essas bênçãos, esses cuidados, nós o agradecemos e louvamos o nome do Senhor, ó Pai. Senhor, fala conosco nesta noite. A Tua palavra que é viva e eficaz, que penetra nos nossos corações, ó Pai. Que ela mesmo ache guarida nos nossos corações e produza frutos. Frutos que glorifiquem o nome do Senhor, ó Pai. Sê propício a nós pecadores, ó Pai. E no nome santo e maravilhoso de Jesus, que nós oramos, agradecidos por tudo, Senhor. Amém, ó Pai. Irmãos, existe uma música muito bonita do grupo Koinonia que vai falar sobre consagração. Consagração é a forma como nós devemos consagrar a Deus não simplesmente os nossos bens materiais, não simplesmente o nosso ativismo, mas nós devemos consagrar a Deus a nossa vida, o nosso coração. E essa música nos leva a refletir sobre isso. Eu gostaria que os irmãos a ouvissem, refletissem sobre ela e depois nós damos continuidade quando nós leremos a palavra do Senhor. Vamos ouvir, irmãos? Como oferta de amor e sacrifício.
Irmãos, dando continuidade, eu quero ler com os irmãos o nosso texto base, que está lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Eu vou ler e gostaria que os irmãos acompanhassem como estão. Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Irmãos, é uma história muito triste. Caim matou o seu irmão porque Deus não aceitara a si e, consequentemente, a sua oferta. Irmãos, Caim era lavrador. Ele cultivava a terra, plantava frutas, verduras, legumes. Diz ao texto bíblico que acabamos de ler que Caim, depois de um certo tempo, ele trouxe uma oferta ao Senhor daquilo que ele colhera. O texto bíblico não diz que ele trouxe das primícias, como fez Abel, seu irmão. A Bíblia também diz que Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Porque o coração de Caim, meus irmãos, era um coração mau, era um coração ruim. Inclusive, a própria Bíblia, lá no Novo Testamento, tem pelo menos 3 citações que falam sobre a maldade de Caim. E o primeiro texto está lá em 1 João 3,12, que diz o seguinte: não segundo Caim, que era do maligno,
e assassinou a seu irmão. Por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Então, João, lá em 1 João, fala da maldade que havia no coração de Caim, antes mesmo dele trazer a sua oferta ao Senhor. Por isso Deus o reprovara. Em Judas, irmãos, também vai falar de Caim e diz o seguinte: ai deles, prosseguiram pelo caminho de Caim. Está falando da maldade dos homens e está usando Caim como referência de alguém mau perante Deus. O terceiro texto, irmãos, está em Hebreus capítulo 11, versículo 4. E diz assim, pela fé ofereceu Abel a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo que obteve testemunho por ser justo. E no versículo 5 vai falar da maldade de Caim. Ou seja, irmãos, Caim era um homem mau e o seu coração era mau. Por isso Deus não recebera o que ele estava ofertando. Irmãos, e é tão sério oferecer algo a Deus? Deus leva em conta o nosso coração. A intenção, irmãos, do nosso coração conta muito quando vamos fazer algo para Deus, quando vamos oferecer a Deus o nosso trabalho, o nosso louvor, a nossa oração. Tudo que fazemos para Deus, irmãos, Deus primeiro analisa a intenção do nosso coração. E Deus olha isso. Deus valoriza muito isso. Irmãos, o povo de Israel, eles viviam um momento assim delicado na presença de Deus. E eles estavam muito afastados de Deus. E o povo de Israel, eles misturavam louvor a Deus, adoração a Deus, com maldade no coração. E Deus usou o profeta Isaías para falar com o povo de Israel. E no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, irmãos, vocês podem conferir a partir do versículo 11, Isaías capítulo 1, versículo 11 até o versículo 13, Isaías escreveu o seguinte, irmãos: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado de sangue de carneiros e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Ou seja, Deus está dizendo, quem pediu para vocês virem aqui me louvar? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas das luas novas, os sábados e a convocação das congregações não posso suportar. Iniquidade associada ao ajuntamento solene. Iniquidade associada ao ajuntamento solene. O povo de Israel, irmãos, assim como Caim, eles misturavam a maldade do coração com os sacrifícios, com a adoração que prestavam a Deus. E Deus rejeitava isso, rejeitou de Caim, rejeitou do povo de Israel. Conta também o livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 15, irmãos, que o rei Saul, ele quis oferecer a Deus holocaustos e sacrifícios. E aí Samuel o repreendeu, porque Saul tinha acabado de desobedecer a Deus e queria oferecer sacrifícios a Deus. E aí o rei Saul, o profeta Samuel, disse para o rei Saul assim: por acaso tem o Senhor mais prazer em sacrifícios do que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, irmãos, Deus não aceita
um louvor de um coração impuro, de um coração mau, como era de Caim, como o povo de Israel estava ali em Isaías capítulo 1, como narra Isaías, como narrou 1 Samuel capítulo 15. Deus não aceita, irmãos. E tudo que nós fazemos para Deus tem que ser com as melhores das intenções, assim como fez Abel. Diz o texto que acabamos de ler, irmãos, que Abel, sim, Abel trouxe a Deus as primícias do seu rebanho, aquilo que ele tinha de melhor. Ele acabou de colher, ou melhor, ele acabou de criar o seu gado, de ter realmente um novilho cevado. Ele o sacrificou e ofereceu a Deus. Mas antes de receber a oferta, antes de receber o seu sacrifício, Deus já tinha prazer na vida de Abel. E Deus se alegrava com Abel. E Deus aceitava quem Abel era e como Abel vivia, irmãos. Essa é a diferença da oferta de Abel e de Caim. Irmãos, de acordo com o texto que nós lemos, quando Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, Caim ficou tão irritado, ele ficou amargurado e ficou com raiva, porque Deus não aceitara. Deus não é homem, irmãos, para ser enganado, para se vislumbrar com bens materiais, com bajulações vazias. Bajulações vazias, irmãos. Isso mesmo. Quando cantamos para Deus, sem viver o que cantamos. Quando dizemos para Deus que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, e isso não é verdade nas nossas vidas, não praticamos isso. Isso é bajulação vazia, sim. Deus merece o nosso louvor. Mas antes de louvá-lo, antes de engrandecer o seu nome, Ele precisa de ser engrandecido no meu coração, na minha alma. Não simplesmente com os meus lábios, com a minha boca. E Deus vai requerer de nós, irmãos, sempre, antes da sua oferta, antes da nossa oferta, um coração contrito, um espírito compungido. É isso que o rei Davi aprendeu com Deus e narra isso lá no Salmos de número 51. Em Marcos capítulo 12, irmãos, versículo de 41 a 44, conta a história de Jesus estando no templo e observando as pessoas entregando suas ofertas, colocando-as no gasofilácio. E Jesus pediu para que os discípulos observassem isso. E eles ficaram observando. E em seguida Jesus disse: vocês viram que diversas pessoas ricas depositaram grandes quantias, mas apenas uma viúva pobre foi realmente reconhecida e a sua oferta aceita por Deus. Jesus, falando sobre isso com os discípulos, disse porque ela deu tudo o que ela tinha. E, de acordo com os historiadores, um quadrante é difícil de precisar que valor era realmente um quadrante que aquela mulher tivesse dado. Talvez 50 centavos, talvez R$1 para nós hoje. Isso, para aquele momento, não era nada, mas era tudo que ela tinha. Porque ela considerou ficar sem comer e agradar a Deus. Porque para ela, agradar a Deus era a coisa mais importante da sua vida. Irmãos, com Abel, nós aprendemos que antes de Deus receber a nossa oferta, Deus precisa de receber a nós, de receber o nosso coração,
de receber um louvor sincero, uma vida íntegra na sua presença. E é isso que Deus requer de todas as pessoas que se aproximam dele, irmãos. Porque é imprescindível que a pessoa que se aproxima de Deus creia que ele existe, né? E realmente tem a melhor das intenções ao se aproximar de Deus. Irmãos, algo muito interessante no que o rei Davi escreveu no Salmo 51, o rei Davi diz o seguinte: espírito quebrantado tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que faz brotar em nós o fruto do Espírito onde Deus domina. Um coração compungido é o mesmo que um coração cheio de arrependimento, onde se reconhece a necessidade de misericórdia de Deus e o seu perdão. Sempre por ser uma pessoa pecadora. Então, irmãos, um coração compungido, ele nos leva a refletir quem nós somos, onde estamos, o quão miserável nós somos diante do nosso Deus. O rei Davi, irmãos, ele entendeu bem isso. Por isso ele fala: um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Irmãos, então, para começar, para que Deus realmente aceite o nosso sacrifício, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ofertas, de qualquer motivo que seja, irmãos, é imprescindível que nos apresentemos diante de Deus com um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. É isso, irmãos. Essa é a base de um louvor, de uma adoração, de uma consagração, a qual Deus recebe, a qual apraz ao coração de Deus. Deus recebeu, Deus aceitou Abel primeiro e em seguida a sua oferta, porque ela vinha com o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. E Deus rejeitou a Caim e rejeitou também a sua oferta, porque Caim, irmãos, ele vinha carregado de raiva, de rancor, de tristeza, de inveja, de maldade no seu coração. E ele misturou todas essas coisas com consagração, com louvor, com adoração a Deus, e Deus não aceita isso. Deus quer de nós, irmãos, e o que quer que façamos para o Senhor, na igreja do Senhor, é imprescindível, irmãos, que Deus tenha primeiro o nosso coração e em seguida ações, atividades, louvor e o que quer que possamos fazer em nome de Jesus. Que Deus nos dê graça, irmãos, e nos ajude e nos aprove antes da nossa oferta, assim como fez com Abel. Que possamos aprender com Abel, irmãos, e adorarmos a Deus do jeito que Ele realmente merece. Um forte abraço, irmãos, e que Deus continue nos abençoando, assim como tem feito esse tempo todo. Aproveite esse tempo, irmãos, e ore com a sua família. Deus os abençoe, um forte abraço e nos vemos assim que possível, irmãos. Deus abençoe.